Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência com resinas nos dentes. Fica aí que eu vou te contar aonde eu fiz, se eu indico, como foi, se doeu, os cuidados e o preço. Bom, então antes de tudo eu quero explicar assim, meu caso clínico, entre muitas aspas, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto de tudo, tá? Eu sempre tive esses dois dentes da frente um pouquinho separados, eu não tinha tanta aquela abertura, que eu esqueci o nome, mas eles eram um pouquinho separados. E os daqui, ao invés deles serem assim, eles eram assim, viradinhos. E os de baixo também eram um pouquinho abertos, enfim, meio tortinhos os meus dentes. Aí quando eu tava no colegial, lá em 2011, eu coloquei aparelho fixo, fiquei 1 ano e meio com o aparelho, ficou bonitinho, certinho. Retirei o aparelho e ela colocou aquela contenção, que é aquele ferrinho que fica pro resto da sua vida, nos dentes de baixo. E nos dentes de cima eu usei aparelho móvel. Aí entram dois problemas. Primeiro, porque eu amava usar aparelho móvel, eu usei mais do que devia. Era para usar só à noite, mas eu gostava tanto que eu usava direto. E com isso, os meus dentes que estavam certinhos acabaram ficando um pouco, tipo, eles estavam assim certinhos, eles ficaram assim. O aparelho móvel empurrou um pouquinho, mas era coisa mínima que só eu percebia quando eu ficava de perfil. A segunda coisa, né, o segundo problema é que esses ferrinhos deveriam ser colocados na parte de cima também. Eu sei que não é todo mundo que coloca, mas minha prima, por exemplo, colocou em cima e embaixo e os dentes dela não se moveram. Os meus se moveram justamente porque não tinham esse ferrinho em cima, tanto é que os de baixo ficaram intactos e os de cima acabaram se movendo depois de alguns anos que eu retirei esse aparelho. E daí tinha uma outra questão também, mas anatômica, assim, que era que os meus dentes, eles são pequenininhos, né? Eles tinham uma largura muito pequena. Então, alguns estavam no lugar certinho deles, só que eles não preenchiam todo o espaço. Então, eles estavam aqui certinho no lugar onde deviam estar, mas como eles eram pequenininhos, acabava tendo um espaço no meio. E não tinha absolutamente nada que ninguém pudesse fazer com isso, porque ele estava ali já no lugar certo. E o último problema é que, por algum motivo desconhecido, genética, talvez os meus dentes, alguns, principalmente os caninos, eles eram muito amarelados. Então também, todas as fotos que eu tirava eu tinha que clarear, porque ficavam só eles assim, bem amarelinhos. E eu não fumo, eu não bebo café, não tomo nada de corante em excesso. Então, realmente não tinha o porquê, eu sempre cuidei muito bem dos meus dentes, nunca te ficaram, então não tinha o porquê eles serem assim, mas eles eram e me incomodava muito. E eu tenho sensibilidade no dente, por isso eu morria de medo de fazer clareamento, sem contar que clareamento não é nada definitivo, ele vai voltar e tudo mais, enfim. Bom, essa introdução dada, foi aí que eu fiquei muitos anos com os dentes do jeito que eram. Eu sempre tive, assim, uma pequena insegurança quanto a isso, mas vivia a minha vida normalmente. Normalmente, essas inseguranças apareciam quando eu tirava foto, ou quando algo que envolvia realmente a beleza, assim, sei lá, alguém vinha tirar foto de mim, alguma coisa do tipo. E eu precisava sorrir e tal, eu acabava não sorrindo, enfim, começou a virar uma insegurança muito grande. Lente de contato já estava na moda, porcelana, né? Mas não era uma possibilidade para mim, primeiro pelo preço, obviamente, eu nunca cogitei colocar. Na verdade, eu já cogitei colocar, assim, no sentido de eu ir atrás para orçar. Tinha ficado 23 mil reais e o dentista me sugeriu fazer um financiamento para isso. Eu tava há alguns meses do meu casamento, cheia de contas, eu não tinha uma casa, então eu jamais faria isso naquele momento. Mas eu também não queria fazer as lentes por conta do desgaste, por mais que todos me falassem que ia desgastar muito pouco e tudo mais, eu não via sentido nisso, porque os meus dentes são perfeitos, a função dele era perfeita, eu só tava indo atrás por algo estético. E se alguma coisa arruinasse meus dentes por conta dessa escolha que eu tinha feito, eu nunca ia me perdoar, assim, sabe? Então, realmente, nunca fui atrás dessa questão de lente de contato. E daí foi quando eu descobri, nessas minhas pesquisas, as resinas no dente. Lembra que eu contei que os meus dentes, eles estavam no local certo,
Só que por eles serem pequenos, tinha um espacinho. Logo que minha dentista tirou meu aparelho, lá em 2013, por aí, ela notou isso nesses daqui, que são aqui do lado desse da frente, esse daqui, e ela colocou. Tipo, não existia nada disso na época, mas ela teve a ideia de colocar uma massinha de resina da cor do dente pra diminuir um pouco esse espaço de tão grande que era. E assim ela fez, ela não grudou um dente no outro, tinha espaço mesmo assim, mas ela colocou, e essas resinas nunca me deram nenhum trabalho, eu nem lembrava que eu tinha elas. Eu sempre comi assim com os dentes, abri coisa com os dentes, caí, bati bola, tudo, gente. Nunca aconteceu nada, eu nem lembrava que elas existiam. E quando eu tava pesquisando e vi a possibilidade de lentes de resina, eu lembrei que eu tinha e que nunca tinha me dado problema. Foi daí que eu comecei a pesquisar e vários profissionais já estavam fazendo essa técnica de resina nos dentes, mas eu não gostava muito dos resultados. Eu achava que eles ficavam extremamente grosseiros e artificiais, e definitivamente era algo que eu não queria. E parece que todo mundo vai pedir isso, mas na verdade eu acabei descobrindo que a grande maioria das pessoas que vão atrás disso querem que pareça algo feito, sabe? Não querem a naturalidade. E eu queria justamente o oposto, a naturalidade. Estava muito difícil encontrar profissionais que, pelo menos pelas fotos, aparentavam ter um trabalho mais natural. Os únicos que eu encontrava que me agradavam ou estavam muito longe da minha cidade, ou me parecia que cobrariam um preço muito caro. Então, eu acabei decidindo que não era o momento. Só que você sabe que quando estamos nas redes sociais e começamos a pesquisar algo, começa a aparecer sugestão de todo canto, né? Pra gente, no Instagram, por exemplo. E foi o que aconteceu comigo. E daí eu tava lá e apareceu uma sugestão pra mim de uma dentista, onde a foto, assim, do antes e depois era exatamente o que eu queria. Comecei a entrar no perfil dessa dentista e vários casos que ela atendia se pareciam muito com os meus, de serem dentes pequenos, ter um sorriso infantil, né? Por conta dos dentes pequenininhos. E o trabalho parecia muito delicado, as cores não eram tão colgate assim, tão corretivo. Então eu acabei me interessando e eu moro no interior de São Paulo. E essa dentista trabalhava em Santos. Então, assim, não era uma cidade do lado, eu teria que ir para São Paulo e depois ir para Santos, mas já era uma alternativa. Eu orcei com ela, mandei mensagem para ela no Instagram, a gente foi pro WhatsApp, e de primeira, assim, gente, foi bizarro. É a doutora Beatriz, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição. Porque foi bizarro, assim. Quando eu comecei a conversar com ela no WhatsApp, eu falei que eu era de outra cidade e tal, e, enfim, falei tudo que me incomodava, que vocês estão vendo aí nas fotos, o antes, né? E ela me atendeu magnificamente bem, ela pediu foto, ela pediu vídeo pra ela ver como que eram os meus dentes, ver o que dava pra fazer. Ela me atendeu muito, muito, muito bem. E eu não sei agora, eu sei que depois que eu fui lá, ela se especializou muito mais do que antes, porque eu acompanho ela e vejo quantos cursos ela faz. E a gente sabe que isso é extremamente bom, extremamente legal e necessário. Então, talvez o preço também não esteja mais o mesmo por conta desses aperfeiçoamentos. E também porque faz um tempinho já que eu fiz, a gente tá em outubro, praticamente novembro, e eu fiz em março desse ano. Então, já fazem aí alguns meses. Mas na época eu paguei R$ 2.300, o que eu achei um preço muito, muito, muito ok. Porque eu fiz 6 dentes, não, 10. Acho que eu fiz 10 dentes. Não lembro, mas vou colocar aí na tela pra vocês o número certinho, depois eu vejo. E eu tinha orçado na minha cidade mesmo, com um dentista só que eu encontrei que fazia isso. Só que tinha sido muito mais caro. Questão de R$500 mais caro ia sair, e com ela era mais barato. Mas, por mais que eu não goste dessa história de ir atrás do mais barato, não gosto, não recomendo, não foi exatamente o preço, sabe, que me fez fechar com ela, que me atraiu por ela. O preço foi praticamente um bônus, na verdade foi o atendimento dela, os casos que ela já tinha feito, eu vi fotos, eu via no dia a dia, eu acompanhei ela por um tempo, então eu via
ali na real, acontecendo e tudo mais, e o preço era muito bom. Então eu realmente senti muita confiança e marquei. A gente saiu bem cedinho aqui de casa, fomos lá. Eu odeio dentista, eu tenho pavor, assim. Isso foi antes de eu tirar o siso. Depois que eu tirei o siso, ainda eu peguei uma certa até fobia de dentista, mas isso foi antes. Então eu tava só na fase do medo e muito, assim, medo de eu não gostar do resultado, sabe? Porque se eu não gostasse, dá pra tirar, mas teria que raspar, toda aquela coisa chata, aquele barulho, aquele cheiro. Enfim, seria uma puta de uma dor de cabeça. Então, eu tava muito ansiosa, com muito medo, eu já tinha me imaginado com os dentes legais por milhões de vezes e, enfim. E chegando lá, eu marquei num sábado, 9 horas da manhã, porque daí no sábado ela só atende de manhã. E eu fui super bem atendida por ela me viu meus dentes pessoalmente, obviamente. E eu falei pra ela que eu não queria uma cor muito clara. Eu falei que eu queria a cor do meu dente natural. Eu vou deixar aqui também qual foi a cor que eu usei. Eu acho que foi a BL2, mas eu confirmo pra vocês aqui. Só que daí eu meio que convenci ela que eu queria o amarelado do dente. Mas na hora de começar, ela conversou comigo mais uma vez e falou assim, olha, eu indico de verdade você fazer esse tom aqui, que é a BL2, porque ele é super natural, ele vai ficar bem branco agora, né, quando eu acabar, mas a resina ela vai amarelando com o tempo, então vai ficar do resultado que você gosta. E eu confiei nela e fiz. E, gente, é assim, extremamente indolor, foi muito rápido assim, né, eu acho que foi umas 2 horas, 1h30, 2 horas. Mas pra mim foi muito rápido, sabe? Porque eu não fiquei tensa, ela não faz nada que doa, ela não faz nada que incomode, nada. Ela fez uma limpeza nos meus dentes, colocou a massinha, aí poliu, enfim, sei lá, porque eu não tava vendo, mas ela pole, depois ela dá brilho, coloca os produtos e tudo mais, nada incomoda, absolutamente nada. Era tipo se eu estivesse fazendo a manicure, sabe? Foi super tranquilo mesmo. E na hora que a gente se vê, é um pequeno choque, não foi um choque ruim. Eu fiquei emocionada, tinha gostado bastante do resultado. Só que hoje eu vejo que o que eu vi ali na hora e as primeiras fotos que eu tirei na hora, hoje em dia eu me vejo bem diferente, sabe? Então, o choque que eu digo é porque você tá se vendo de uma forma que você nunca se viu, sabe? Mas eu não fiquei assustada nem nada do tipo, não foi estranho na boca, porque eu vi vários vídeos de gente que fez falando que parecia que tava com uma bola na boca, alguma coisa do tipo, mas eu não senti nada disso. Saí de lá, fui direto almoçar, foi super tranquilo, mas hoje eu consigo me ver mais adepta, sabe, a essa imagem, mas eu acho que isso é uma coisa completamente normal. Ó, assim no vídeo dá pra ver. Vocês estão vendo fotos também, mas aí no vídeo dá pra ver. Ele parece gordinho assim, sabe? Mas pessoalmente ele acaba sendo bem mais natural do que em foto e vídeo, isso eu já notei. E ele vem até aqui traizão, então acho que eu fiz 10 mesmo. Uma das minhas maiores inseguranças eram aqui do lado, com esse aqui que tinha muito espaço, ele era muito pequenininho. E esse daqui, que tava totalmente virado. Embaixo dá pra ver a diferença de cor, tá vendo? Mas não é algo que eu tenho segurança, não é algo que me incomoda de verdade, porque também no dia a dia isso acaba passando totalmente despercebido. Uma coisa muito legal é que logo que eu coloquei, uma semana depois, eu encontrei um pessoal que eu trabalhava, tinha começado um emprego novo, e a gente se encontrou pessoalmente, a gente trabalha remotamente, nós nos encontramos pessoalmente, e conversa vai, conversa vem, começou uma conversa sobre dente, e falaram que meus dentes eram muito bonitos, porque eles eram super clarinhos, bonitos e tal, e eu falei, só que não são meus dentes, são colocados, brincando. E ninguém acreditava que era fake, né? Todo mundo falou que estava extremamente natural, que não dava para perceber, então foi aí que eu percebi que eu tinha feito a escolha certa.
tanto de profissional quanto do procedimento. É uma das coisas que eu não me arrependo nem 0,5% de ter feito. Mudou meu rosto de uma forma boa e em questão de autoestima principalmente. Então, se você tem esse medo, se você tem esse problema, essa questão de aparência, de autoestima com os seus dentes, eu super recomendo que faça nesse sentido. Pesquisa muito, porque eu pesquisei por muito tempo. Encontre uma pessoa profissional, um profissional bom. Encontra alguém que caiba no seu orçamento também. Não faz loucura, tipo, se eu tivesse fechado com o cara lá que queria que eu financiasse, sabe? Eu dividi em 10 vezes, eu tô pagando até hoje, mas eu tô pagando com muita felicidade, porque realmente foi algo que valeu a pena. Agora, sobre cuidados, sinceramente, no dia a dia eu não lembro que eu tenho elas. Os únicos cuidados que ela me disse é pra não usar os dentes como coisa pra abrir as coisas, mas isso todo mundo tem que fazer. Então, enfim, no máximo pra ela não trincar nem nada, deixe os seus dentes quietos, só pra mastigar. E a outra coisa também, que também é uma coisa normal para todo mundo, só que quase ninguém faz, é que eu tenho que passar o fio dental em todos os dentes, todos os dias, sem esquecer, porque como eles estão extremamente juntinhos agora, para ficar uma comida parada ali, sem que eu perceba, até mesmo às vezes por trás, é muito fácil isso acontecer. Então pode ser que dê cárie no meio, então eu tenho que tomar muito cuidado com os meus dentes. Só que eu tomo muito cuidado com os meus dentes, porque como eu falei, eu odeio dentista. Então tudo que eu posso fazer para não ir ao dentista, eu faço. E de resto, gente, assim, vida completamente normal, nunca deu problema. Como eu falei, ainda fazem alguns meses que eu coloquei março. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Fazem 8 meses que eu coloquei, não faz nenhum ano. Um detalhe é que eu teria que ir lá a cada 6 meses para ela verificar, fazer manutenção e tudo mais. Só que lá no dia mesmo, quando ela me falou isso, a gente conversou e eu falei que não era viável para mim por ser um pouquinho longe de casa. E tá tudo bem, sabe? Se der algum problema, eu entro em contato com ela. Se não, vida normal. Enfim, eu resolvi fazer esse vídeo porque na época que eu tava pesquisando, eu vi todos os vídeos possíveis sobre isso, e eu queria passar isso pra vocês, as fotos, porque eu ia muito atrás de fotos de antes e depois. Então, estão aí as fotos, vocês já viram durante o vídeo, o contato dela tá aqui nos comentários, e se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, e lá no meu Instagram você também pode me chamar para perguntar alguma coisa, ou também, inclusive, acompanhar. Se acontecer alguma coisa, eu conto lá pra vocês. E é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas e te encorajado a fazer o procedimento caso você queira. Lembrando que, sim, eu indico de olhos fechados a doutora Beatriz. Ela é muito querida, ela é muito fofa, ela é muito boa no que ela faz e ela tá crescendo muito a cada dia, porque, como eu disse, eu acompanho ela. Então, sim, eu indico muito ela. Podem entrar em contato, vai sem medo. E sejam felizes.